Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vitor Lobo, sou Site Reliability Engineer, gamer nas horas vagas e hoje vamos dar continuidade à série sobre observabilidade. No vídeo anterior fiz uma breve introdução sobre observabilidade tanto do ponto de vista da teoria de controle de Kalman, como também da observabilidade no contexto atual. Além disso, expliquei a diferença entre monitoramento e a observabilidade. Neste vídeo, irei explicar a importância da engenharia de confiabilidade de software para que possamos compreender a observabilidade com mais profundidade. A propósito, aqui vai uma observação importante. Caso você que está me assistindo seja uma pessoa mais experiente em engenharia de software, posso ter causado uma leve confusão usando o termo SRE. Digo isso porque SRE pode significar duas coisas: Site Reliability Engineer, que no caso se trata do termo cunhado pelo Google em 2003, e Software Reliability Engineer, que é uma disciplina de engenharia de software. Neste vídeo, irei aprofundar no termo Site Reliability Engineer e fazer um paralelo com Software Reliability Engineer, beleza? No prefácio do primeiro livro do Google sobre SRE, intitulado Site Reliability Engineer: How Google Runs Production Systems, que está disponível gratuitamente e que você poderá consultar na descrição deste vídeo, encontramos a seguinte afirmação acerca da confiabilidade. Apesar de termos representado a SRE como uma disciplina ampla, não é de se surpreender que ela tenha surgido no mundo de rápidas transformações do web service, e talvez, quanto à origem, deva algo às peculiaridades da nossa infraestrutura. Também não é nenhuma surpresa que, de todas as características da pós-implementação de software para as quais poderíamos ter dedicado atenção especial, a confiabilidade é aquela que consideramos como principal. E no rodapé do mesmo livro, encontramos o que o Google define por ser confiabilidade. Vejamos. Em nosso caso, a confiabilidade é a probabilidade de um sistema executar uma função necessária sem falhas, em condições definidas com um período de tempo específico, de acordo com a definição em OCO 12. Pessoal, dessa definição, podemos fazer então algumas reflexões importantes, como por exemplo, se a definição de confiabilidade aqui inclui a palavra probabilidade, então estamos falando das chances de obtenção de resultado de um experimento que pode dar tanto certo como errado. Ou seja, a definição de confiabilidade ela não exclui a possibilidade de haver falhas no sistema. Isto nos leva a outra reflexão. O fato de estarmos assumindo que falhas possam ocorrer exclui automaticamente a meta de construção de sistemas 100% confiáveis. Inclusive, esta definição de confiabilidade escrita no livro do Google, ela é atribuída a um livro chamado Probabilistic Reliability, escrito por Martin Lawrence Schumann em 1968, ou seja, há 52 anos atrás. Para quem estudou engenharia de software, deve se lembrar de um evento que ocorreu em 1968 patrocinado por grandes empresas na OTAN, para abordar a engenharia de software e a engenharia de confiabilidade de software. Inclusive, esses dois termos surgiram neste evento. Naquela época, basicamente só existiam duas fontes sobre o assunto, justamente o livro Probabilistic Reliability de Schumann e um artigo acadêmico fechado escrito por Hudson em 67, mas que foi sintetizado e publicado por outros autores. Então, a definição do Google para confiabilidade nada mais é do que um refinamento de algo que vem sendo estudado há mais de 50 anos. A propósito desse código OCO 12 se refere a um livro chamado Practical Reliability Engineer. Este é o livro que ele é amplamente usado pelo Google e que ele nos dá um panorama geral sobre confiabilidade, tanto do ponto de vista da engenharia elétrica e eletrônica, como também da matemática e de software. Inclusive, este livro cita este evento que ocorreu na OTAN em 68, que é a base para diversos outros livros, né? Caso você tenha curiosidade em adquirir esse livro, deixei o link na descrição também. Mas para não perdermos o foco, vamos voltar ao livro do Google. Observe que ainda na introdução existe uma rápida descrição acerca do orçamento para erros, que diz o seguinte: o orçamento para erros originou-se da observação de que 100% é a meta de confiabilidade incorreta para basicamente tudo. E aqui eles abordam algumas exceções como freio ABS e marca-passos. Em geral, para qualquer serviço ou sistema de software, 100% não é a meta correta de confiabilidade, porque nenhum usuário poderá dizer qual a diferença entre um sistema 100% disponível ou 99,9999% disponível. Mas e aí, fez sentido para você? Se ficou confuso, vamos primeiro entender, segundo a definição de Schumann no contexto do Google, o que é uma função necessária. Então, para facilitar, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você foi a um restaurante com sua família e na hora de pagar a conta, a maquininha de cartão de crédito fica indisponível no momento do pagamento.
Acredito que vocês já devem ter passado por isso alguma vez. Geralmente, quando isso ocorre, ao invés de aguardar o sistema voltar a funcionar, imediatamente trocam para uma outra máquina de cartão de crédito e que geralmente pertence a uma outra empresa. Perceba que a maquininha que ficou indisponível naquele momento deixou de cumprir uma função essencial, que é justamente a de finalizar a transação financeira. Então, nesse cenário, podemos definir a disponibilidade como uma função necessária. Deu para entender agora? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas a partir daqui você poderá me questionar o seguinte: se 100% é uma meta incorreta, então qual é a meta correta? E mais, o que ganha acordando com os clientes esses 0,01 ou 1% de indisponibilidade? Essas são perguntas muito interessantes e que necessitam de uma resposta bem trabalhada. Então vamos entender primeiramente os 3 pilares mais importantes do conjunto de práticas SRE do Google, que são os níveis de serviço, isto é, o SLI, o SLO e o SLA. Então vamos por partes. O que é o SLI? Pense o seguinte: quando buscamos medir o tempo de resposta que uma ou mais requisições leva, ou quando buscamos medir o throughput de rede, ou quando observamos a taxa de erros de uma aplicação que aponta para uma possível anomalia, isto é, o comportamento inesperado da aplicação ou sistema, quando estamos monitorando a disponibilidade dos serviços, quando estamos medindo estes comportamentos, estamos na verdade gerando indicadores de nível de serviço. Estes indicadores de nível de serviço é o que o Google define como Service Level Indicator, isto é, SLI. Simplificando ainda mais, o SLI é a medida do quanto de confiabilidade o produto, serviço ou jornada é entregue ao cliente. Então, quando você vê por aí sobre SLI, lembre-se da palavra-chave indicadores, beleza? Assumindo que você já compreendeu o que são os indicadores de nível de serviço, vamos imaginar que a partir de agora que geramos diversos indicadores de nível de serviço, como os quais acabei de citar, mas não definimos nenhuma meta que estabeleça qual é o tempo máximo aceitável de resposta a cada requisição ou quanto de disponibilidade temos que garantir a cada serviço ou quanto de indisponibilidade podemos negociar. Portanto, se não temos nenhuma estratégia ou meta que faça uso de indicadores de forma inteligente, não estamos entregando confiabilidade ao cliente. E é aí que entra o que o Google define por objetivo de nível de serviço, isto é, a criação da meta, estratégia ou objetivo de confiabilidade que desejamos entregar ao cliente. A gente deve pensar aqui o seguinte: se o cliente paga por um serviço, logo precisamos dizer o quanto daquele serviço ele pode confiar. E por isso que precisamos definir o objetivo de nível de serviço. Isso é a essência que a engenharia de confiabilidade busca atingir. É focar sempre no nível de satisfação do cliente. Tranquilo até aqui? E o SLA? O que é o SLA? O SLA ele é o acordo de nível de serviço, que é combinado com os clientes. Na prática, o levantamento de indicadores e os objetivos atacados por nós, SREs, para entregar confiabilidade ao cliente são definidos no SLA. Isso significa que se de alguma maneira o objetivo de nível de serviço não for cumprido, isso resume em uma experiência infeliz do cliente, ao passo que um objetivo de nível de serviço que esteja atendendo aos requisitos negociados no SLA resume a experiência feliz do cliente. Então a dica que fica aqui é o seguinte: se alguém falar em violação de SLA, na maioria das vezes estará se referindo a um SLO não atendido. Isso porque uma verdadeira violação de SLA pode dar origem a uma ação judicial por quebra de contrato. Outra coisa, geralmente nós, SREs, não nos envolvemos nas definições de SLAs, pois os SLAs estão intimamente ligados às decisões de negócio e produto. Nós atuamos melhor nas definições de indicadores de nível de serviço, isto é, o SLI, e nos objetivos de nível de serviço, o SLO. Mas e aí, deu para entender melhor agora a definição de SLI, SLO e SLA? Então vamos prosseguir com o orçamento para erros, o que o Google define por Error Budget. Compreender que 100% é uma meta incorreta para quase tudo é compreender que sistemas vão falhar em algum momento, independente do que a gente fizer. Inclusive o livro Probabilistic Reliability, Schumann deixa isso muito claro ao definir uma fórmula que resume a complexidade do que seria garantir
o funcionamento de um sistema 100% confiável. A fórmula do Schumann diz o seguinte: RSY é igual a RS vezes RH vezes RO, onde R é igual a Reliability, SY é igual a System, S é igual a Software, H é igual a Hardware e O é igual a Operations. Resumindo o que ele quer dizer com essa fórmula, ele quer dizer que para manter uma meta 100% do sistema, será necessário garantir a confiabilidade de software vezes a confiabilidade de hardware vezes a confiabilidade de operações. Nessa abordagem, Schumann chega à conclusão que seria caro demais manter uma meta 100%, porque é quase impossível evitar falhas de operações, hardware e software. Afinal, inevitavelmente, uma hora a infraestrutura irá falhar, o hardware e, consequentemente, o software. Então, compreendemos que as falhas são inevitáveis e, portanto, faz mais sentido definir um objetivo de nível de serviço, isto é, o SLO, que garanta o funcionamento das funções essenciais e usar a porcentagem restante para orçamento de erros. Para ficar mais claro, vamos imaginar o seguinte. Digamos que definimos um SLO de 99%, o que quer dizer que nosso orçamento para erros será de 1%, que é esse 1% restante. É importante que este 1% seja compreendido como orçamento para erro e que isto seja acordado com o cliente. Pode não parecer muito, mas este 1% de orçamento para erros ajuda a resolver alguns problemas estruturais entre os times de desenvolvimento de produto e nós SREs, que é ter um orçamento para inovar, implementar novas features, efetuar um downtime planejado, colocar para rodar um canary test, enfim. Este orçamento poderá ser reservado para aquela falha inevitável de infraestrutura e tudo isso sem aquela velha preocupação de que os sistemas não possam ter pequenas interrupções. Ou seja, ter um orçamento para erros nos permite diversas experimentações. E por fim, depois dessa explicação, você poderá me questionar o seguinte: beleza, mas onde está a observabilidade nisso tudo? Pessoal, tudo que expliquei até aqui pode ser resumido em duas palavras, são elas: medir e garantir. E é justamente este o objetivo da observabilidade: medir e garantir. Medir e garantir o quê? A confiabilidade dos sistemas. Na próxima aula, irei detalhar melhor os pilares da observabilidade e, em seguida, começar uma jornada prática sobre o assunto. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.